pessoal, estou aqui com o John Lennon, ele também trabalha aqui na Holcim e ele trabalha com infraestrutura, como a gente pode ver aqui na camisa, né? Mas a infraestrutura dele é um pouquinho diferente. A gente está acostumado muito com computador, servidor, switch e por assim vai. E a infraestrutura, ela não engloba apenas isso. A gente engloba muito mais coisas. É sobre isso que eu trouxe o John hoje para falar um pouquinho para a gente aqui. O que mais engloba a infraestrutura, pode-se dizer assim? Bom, pessoal, além de todos esses ativos que o Wesley falou, nós temos também o PS, no brakes, climatização de precisão, que é extremamente importante para o consumo de energia. Na verdade, não é nem um consumo de energia, é para economizar energia. Então, um data center não consome pouco, né? Não consome pouco. Então, o que a gente puder economizar... Poder economizar, melhor ainda. E ter sempre o controle de todo tipo de energia que entra e o que realmente é necessário consumir, para a gente ser um data center eficiente e manter os selos de qualidade de infraestrutura energética. Isso para nossos climatizadores, certo? Sim. Aqui nós usamos chillers de precisão, onde a água é refrigerada, certo? Depois que ela é refrigerada dentro do chiller, ela desce por tubulação blindada, vai até o fan coil e troca calor com o ambiente dentro do data center. Ah, John, mas a água dentro de um data center não é extremamente perigoso? Não, é uma tubulação extremamente blindada, de inox, solda de navio, ela que preenche toda a emenda. Sim. Tanto por dentro quanto por fora. A água passa, vai lá, troca o calor com o ambiente, refrigera e retorna para o nosso chiller. Esse chiller, ele recebe o selo Go Green, que de eficiência energética, né? Por conta dessa reutilização da água e tipo a reposição de água por mês é de um copo d'água, aquele de 200 ml, 180 a 200 ml. Isso é extremamente importante para eficiência energética e meio ambiente. Só de não ter que descartar essa água toda, que com certeza não é pouca, né? Isso, não é pouca. É muita água. Você vê os convencionais aí usados em shoppings, grandes shoppings, aqui na Paraíba mesmo, os shoppings, todos eles usam essas torres com queda d'água. Aquilo gera um desperdício imensurável. É calculável, porém é exorbitante. E a gente traz isso aqui para nossas infraestruturas para evitar esse desperdício de água. E também dispomos também de geradores de energia. Existem 3 tipos de geradores para uma infraestrutura. Ele no modo de emergência, para funcionamento apenas quando há uma interrupção de energia, ele só usa para esse tipo de aplicação. Existe o standby, que é aquele que está sempre pronto para, em caso de emergência, ativar e também funcionar em horário de ponta. E aí já, dependendo da concessionária, eles fazem uma norma para poder pôr regras em cima de como usar, de horário de funcionamento, que é o famoso horário sazonal, que é de 5h30 às 8h30 da noite. Ou seja, ele é testado todos os dias no funcionamento. E o modelo Prime, que é para funcionar 24 horas ininterruptamente. Ou seja, ele só para substituir óleo e manutenções periódicas a cada 250 horas. Nossa infraestrutura, ele dispõe de um gerador no modelo Prime, que nos garante aí, com os tanques de diesel que nós temos, ele nos dispõe 240 horas ininterruptas de energia em plena carga. E também dispomos de no brakes, certo? No brakes senoidal, trifásico. Eles recebem a alimentação da rua, passa por ele, é feito todo o tratamento da energia, todos aqueles harmônicos, toda aquela diferença de uma fase para outra que acontece no desbalanceamento da entrega da distribuição dentro do data center. Ele faz esse load balance e distribui as cargas entre as fases, ajudando assim na economia também de energia. Sim. E a gente não gera o fator de potência lá, os ruídos até para a nossa concessionária local. E que também são impostos multas lá para a concessionária caso você não corrija esse fator de potência. Isso é climatização de precisão, né? Voltando lá, quando a gente entrega um ar preciso com o fator RH, que é a umidade relativa do ar, em um padrão de forma linear, ou seja, a gente tem um range, se a gente tem 80% da umidade do ar, a gente cria oxidação nos ativos de TI e gera disponibilidade. Que o Tier 3, ele pede que a gente não tenha esse tipo de umidade relativa do ar, que a gente tenha esse controle da umidade, pois se for baixo demais, a gente pode gerar energia estática. E energia estática, a gente tocar em ativos de TI, a gente gera curto e queima de placas de ativos que, por menor que seja, pode valer na casa dos mil. E o controle com a umidade alta, o cuidado com a umidade alta, que pode gerar oxidação de ativos de TI também,
ou mesmo da própria carcaça do servidor, ou qualquer outro tipo de acomodação para os servidores, como racks e a infraestrutura elétrica também pode sofrer com isso. E a gente tenta manter o controle aí em 60% da umidade relativa do ar e a temperatura não tão frio e também não tão quente, como a gente trabalha com enclausuramento do ar frio. O ar insuflado entra num corredor frio, que é feito por racks frente a frente, onde ficam os ativos de TI, e sai para o corredor quente em um ambiente aberto, onde tem o fan coil lá, coletando esse ar quente, trocando calor com água gelada lá do chiller. Sim. E devolvendo para o ambiente, numa temperatura de 23,5 graus, para poder manter uma entrega homogênea para dentro do data center. E quem entra lá, o técnico, não sofra com o frio excessivo. Sim. Ou o calor. Não precisa ficar botando aquelas jaquetas do Alasca, né, para trabalhar. Isso. Entrando numa câmara frigorífica. É bem isso mesmo. Nessa brincadeira a gente já falou aí de no break, a gente já falou de entrada de energia da rua, já falamos sobre gerador, já falamos sobre ar-condicionado. E não é só isso, ainda tem muito mais coisas que a gente tem, por exemplo, aqui dentro mesmo da classificação do data center Rocketdyne, como infraestrutura, né? E essa brincadeira toda a gente também trabalha com monitoramento. A gente também tem que monitorar tudo isso, monitorar a temperatura, monitorar as tensões de entrada, tensão de saída. Tem toda aquela questão que você também já conversou comigo, da subestação que existe aqui dentro, né? Para poder fazer toda a questão de recebimento da energia, que chega em alta tensão aqui. Então acaba que a gente acha que infraestrutura é só aquela parte ali do rack. Do rack e pronto. E os switchzinhos, mas não, ainda tem muito mais coisa. E fala um pouco também sobre ti, tipo, o que você é, você é formado em quê, qual é o teu conhecimento nessa área, porque você só falou aí, mas tipo, um monte de coisa técnica aí, enganou todo mundo. Enganou todo mundo. Isso. Sou eletrotécnico, certo? Desde 2014 estou na Rocketdyne. Faço 7 anos agora, dia 1º de agosto. Sou eletrotécnico e estou me formando em engenharia elétrica. Estou no 4º período. E na Rocketdyne foi engraçada a minha chegada, pois tipo, é o meu primeiro emprego e já fui prometido para ser o coordenador de infraestrutura elétrica da Rocketdyne. E depois de... O cara não é pouca coisa, né? Já vê assim que só de ostentar a camisa de staff ali já... A gente compartilha aqui junto com outro colega de trabalho o mesmo cargo de coordenador. Um de infraestrutura e eu sou de infraestrutura elétrica. Não deixa de ser infraestrutura. Isso. Vamos deixar bem claro. Por trás dos ativos, de tudo isso, existe uma infraestrutura com escritório. Precisa de trocar iluminação, precisa de ter ambiente. Se eu precisar trocar uma lâmpada, então na salinha aqui, na sala que a gente está, eu tenho que te chamar. Tem que me chamar ou chamar o outro colega lá, o Felipe Oliveira, que estamos aí de mãos atadas, trabalhando junto para manter essa infraestrutura ativa. Agora eu te perguntar aí, qual é o maior desafio, assim, pode dizer assim, no dia a dia que você lida, que não pode ocorrer de jeito nenhum? Qual é a falha que assim, poderia ser catastrófica para vocês aqui? Cara, que vocês têm que estar de olho o tempo todo. Climatização. Ela sempre tem que estar ativa. Vamos lá, a gente precisa ter 23 graus. Só que tipo, é um ambiente enclausurado. O ar externo daqui da nossa região, situado aqui na Paraíba, ele chega a torno de 34, 35 graus, ou seja, não é interessante jogar para dentro de um data center e bastante úmido. Estamos a 5 km em linha reta da orla aqui da praia. E isso não é legal para o data center, umidade e maresia. Sim. A gente precisa sempre estar mantendo os ativos sempre, manutenções periódicas para chillers, geradores, no breaks, para tudo que dá suporte para o nosso data center. Para garantir o prazo mínimo lá do que a Uptime exige, né? O Tier 3, que é de 99,98% de disponibilidade durante o ano. E essas manutenções são feitas com fornecedores locais, certo? E temos contratos de SLA com esse pessoal, para que caso há uma interrupção da operação, ele tem X tempo para poder garantir que vai voltar a funcionar. Só que, por sermos Tier 3, nós temos redundância, ou seja, a nossa sala da elétrica ela funciona como um espelho. Nós temos o caminho A, o caminho B. Para que isso venha acontecer, a gente não pode ser negligente a tal ponto de os dois caminhos pararem de funcionar. Só porque tem o A e tem o B, o A pode dar problema, a gente dá problema, ficar relaxado segura um pouquinho lá. Aí que não tem problema. Não pode, a gente tem que fazer força-tarefa, cobrar do fornecedor para ele garantir que o sistema vai voltar a funcionar e tenhamos a redundância. E o sistema A e o sistema B não é só para elétrica. Isso. Também é tudo para a questão do ar-condicionado, tudo que
existe aqui dentro tem A e B. Tem A e B. E além de todos esses ativos, a gente precisa também de climatização, de UPS, de geradores. A gente precisa também do sistema de combate a incêndio, que é extremamente importante. Porque como a gente trabalha com ativos de potência, uma subestação abrigada, um transformador sempre ligado, temos UPS funcionando 24 horas, sempre conectado também na rede, garantindo a energia do data center, a gente precisa de sistema inteligente de detecção e supressão de combate a incêndio. Fumar um cigarrinho aqui dentro. Nem passar desodorante, cara. Nem desodorante. Carinha foi inventar de pintar uma parede e retocar, tentou passar um spray de tinta branca na parede. Quando ele sprayou 2 segundos, o sistema já detectou, já mandou o alerta, o bombeiro. Não chegou a desligar nada. Não desligou nada. Só teve o pré-alarme e, graças a Deus, o bombeiro estava aqui de prontidão, já foi em cima do... Por curiosidade, essa questão do tempo de chamada, quanto tempo levaria mais ou menos para o Corpo de Bombeiros estar aqui, por exemplo? Bom, Corpo de Bombeiros... O Corpo de Bombeiro, digo de vocês mesmos, vocês estão tomar uma ação? Para tomar uma ação. Bom, aqui nossos seguranças, eles têm um curso de brigada de incêndio, certo? Houve um princípio de incêndio e já teve o pré-alarme. A nossa central aqui na recepção, ela já alarma o segurança que está na portaria 24 horas, sempre tem um segurança aqui rotativo. Com 1236 ele vai lá, já toma ação. Se foi um problema na sala da elétrica, ele corre, vai lá, verifica o que é e tenta tomar uma ação. Dispomos de extintores dentro da infraestrutura e também de um gás extremamente eficiente, certo? Que é o HFC 125, que qualquer princípio de incêndio, fumaça ou uma confirmação de incêndio dentro do ambiente, dentro de 60 segundos ele vai ser despejado. Esse gás sendo despejado, em torno de 150 a 200 mil reais vai ser jogado dentro do ambiente. Isso sem deixar resíduos para o ambiente, certo? E também não vai trazer malefícios para a infraestrutura elétrica. Então, se a pessoa for passar desodorante, passa em casa. Passa em casa. Porque 200 mil é um prejuízo meio grande. É um prejuízo muito grande. E a gente tem 4 cilindros desses, certo? Temos um pequenininho, que ele é um pouco mais barato, mas temos 3 grandões, igual da sala da elétrica. Cada um para um ambiente específico. Para um ambiente específico. O data center dispõe de 3 e a sala da elétrica dispõe de 1. Depois que é confirmado o incêndio, o bombeiro lá, ou o brigadista que tomou a ação, ele pode ir lá inibir o acionamento do gás, caso ele já tenha combatido o princípio de incêndio, ele inibe a ação do gás e consegue resetar a falha e tudo. Até tudo se não for um princípio de incêndio, realmente isso. Ele consegue verificar e não desperdiçar assim. Isso, aquele gás. O gás em si. Bem interessante. E assim, aproveitando o ensejo, o Corpo de Bombeiros é acionado também? Não? Como é que fica essa situação? Sim, em caso de incêndio que a proporção ela se torna fora do controle da equipe interna, eles são instruídos a acionar o bombeiro. Então não é automático, você tem aqui o sistema interno, isso. Primeiro é resolvido pelo interno e se caso realmente a proporção seja grande, aí sim é chamado externamente. Também dispomos de câmeras, certo? De circuito de CFTV, que controla desde a entrada lá do carinha que agendou para poder entrar na infraestrutura física. Ele é monitorado da entrada até o último andar, depois a saída. Esse crachazinho aqui, por exemplo, se eu não coloco em cada porta aqui, tem pelo menos umas 3 pessoas atrás de mim para brigar comigo. Bota, olha o crachá o tempo todo. Eu já esqueci algumas vezes e o pessoal vem... Um crachá? Passa aí, volta lá rapidinho, passa o crachá que precisamos registrar a sua passagem. E isso é uma das coisas que vocês mesmo falam da questão do selo, de Tier 3 isso. É necessário esse cuidado todo para poder manter esse selo. Então, se eu esqueci de passar o crachá aqui, pode ser que eles percam Fica comprometido o nosso selo. É verdade. E a respeito também do monitoramento, o nosso monitoramento interno de nossa infraestrutura é feito através de um software, um IoT, que foi configurado pela equipe de Orlando, certo? Onde todos os ativos eles mandam informações para essa ferramenta. Dessa ferramenta a gente consegue ligar geradores, desligar geradores remotamente, verificar a temperatura de climatizadores dentro do ambiente do data center, além de os climatizadores do data center nos mostrar seu IHM lá, a temperatura e umidade do ambiente. A gente tem um outro sistema rodando dentro das salas de data center e sala de energia, coletando todas as informações de temperatura e umidade do ambiente. Então não são aqueles reloginhos que a gente compra, bota na parede, que aparece umidade e temperatura? Não. Sistema totalmente digital. Com precisão. Com precisão, consegue lá coletar e mandar pra gente, para essa ferramenta. Desenvolvida internamente pela equipe americana
e a gente consegue monitorar e tomar uma ação remotamente de praticamente todos os ativos da Rocketdyne. Você já fez alguma coisa do tipo aqui? Algum pequeno projetinho IoT, alguma coisa do tipo? Bom, projetinho IoT não. Eu fiz junto com o Marcelo, recentemente, a gente fez um monitoramento da bomba de evacuação. Como a gente tem um subsolo e uma rampa, toda a água que cai da chuva pela rampa, ele vai para o subsolo para uma caixa de evacuação. A gente fez todo um comando lá para informar se o nível de água está muito acima, está em nível crítico, ou seja, uma bomba lá parou de funcionar e o nível está alto, ou a vazão de entrada está maior do que a de saída. A gente recebe um alerta e toma uma ação. Vem um cara com a bomba externa, conecta lá na caixa para dar suporte às outras bombas. O mais engraçado é que ainda também tem isso na infraestrutura do prédio. São muitas coisas que a gente vai falando e vai lembrando. Vai lembrando isso. Tipo, às vezes a gente acha que é só realmente chegar, pegar uma salinha, coloca um no-break, um computador ali e acabou, tá funcionando 100%. E beleza, né? A gente espera que sim, funcione 100%, que não vai ter nenhum vazamento do teto com água, coisa do tipo. E uma questão que é bom ser levantado também é que o data center ele está acima do andar zero, ou seja, do nível da rua, ele está no primeiro andar, e acima do data center existe o escritório, ou seja, na cobertura onde cai toda a chuva, tem que cair no escritório para depois escoar no data center. Ou seja, é praticamente zero as chances de entrar água dentro do data center. Até chegar no data center já passou por outros dois andares. O pessoal já viu. Já tem tomado uma ação. E tipo, outros detalhes também, o que nos ajuda no monitoramento, esse monitoramento interno, é que através dele a gente consegue encontrar falhas da infraestrutura da concessionária que distribui energia, ou mesmo uma falha de um equipamento de um fornecedor em específico. Sim. Através eu consigo ir lá no log do meu no-break, identificar que houve uma falta de energia, mesmo que seja 1 milésimo de segundo, ele consegue identificar e me trouxe uma falha para o meu fan coil, ou seja, ele apresentou uma falta de fase lá e não conseguia ligar o equipamento. Através do no-break eu consegui identificar que houve um problema no meu fan coil por conta da concessionária. Então, mais uma coisa que a gente vê aí que o monitoramento também não é só dos ativos de rede, também tem todo o monitoramento da infraestrutura elétrica. Isso que foi. Então acaba que é muita coisa. Por isso que a gente tem essa divisão, né? A infra, dispositivos eletrônicos e infra, o pessoal elétrica e tudo mais, porque senão acaba que é muita responsabilidade para uma pessoa só. Então, beleza. Esse foi o Lennon. Eu espero que tenham tirado as dúvidas de vocês aí com relação a toda a parte de infraestrutura, como é que segura um data center, que não é tão simples como a gente conseguiu perceber, né? E fica aí, pessoal. Até uma próxima. Muito obrigado, John. Nada. E vamos lá. Abraço, pessoal.